Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nosso objetivo de hoje é trabalhar com operadores lógicos, né? Só antes de começar propriamente a trabalhar com os operadores lógicos, vamos dar uma olhadinha onde é que eles estão inseridos, né? Contexto em que eles estão inseridos. Nós já começamos a trabalhar com algoritmos, já vimos lá os tipos de algoritmos, né? Já vimos variáveis. Estamos agora vendo operadores lógicos, que é o terceiro e último conjunto de operadores, né? Com isso, nós já temos todas as condições aí para começar a desenvolver os nossos algoritmos mais próximos de um ambiente computacional, que nós iniciaremos através do desenvolvimento de fluxogramas, né? Então esse é o nosso último conteúdo antes de começar a trabalhar com fluxogramas e posteriormente nós vamos ver como converter os nossos fluxogramas, que são desenvolvidos em forma de gráficos, né, em forma visual, para uma linguagem de programação propriamente dita, tá? Então esse é o contexto onde é que nós estamos inseridos agora, vendo o nosso último conjunto de operadores, para depois começar a ver fluxogramas, tá ok? Então, os operadores lógicos, né? Antes de nós começar a ver os operadores lógicos, é importante dizer que vocês já devem ter, como eu coloquei antes, né, nós já vimos aí os operadores relacionais e os operadores aritméticos. Se por um acaso você não fez as atividades lá de operadores relacionais e de operadores aritméticos, dê uma pausa nesse vídeo, volte lá e resolva primeiro aquelas atividades, tá? Comece pelos operadores aritméticos, resolva todas as atividades, depois vá para os operadores relacionais, resolva todas aquelas atividades e depois venha para cá para os operadores lógicos e continue o vídeo daqui, tá ok? Muito bem. Se você já fez todas as atividades dos conjuntos de operadores anteriores, já deve estar bem familiarizado, né, com a parte de resolução matemática das expressões e com a parte de comparação de valores, né? Então, a comparação de valores é o que aqui nesse texto é chamado de proposições lógicas simples, ok? Então, sempre que eu comparo dois valores, eu estou fazendo uma proposição lógica simples. Como assim proposição lógica simples? Por exemplo, se eu tenho uma idade de uma pessoa, né, e comparo se ela é maior do que 12, por exemplo, ou menor do que 12, né, isso é uma proposição lógica simples, né? Eu estou comparando uma variável com um valor, né? Se ele é maior, se ele é menor, se ele é igual, se ele é diferente. Isso é uma proposição lógica simples, ok? Quando eu quero juntar duas ou mais proposições lógicas simples, é que eu vou utilizar os operadores lógicos, ok? Então, nesse contexto, eu vou utilizar os operadores lógicos para juntar os resultados de dois ou mais de duas ou mais operações relacionais ou já de um valor lógico propriamente dito, né? Um verdadeiro ou falso, né? Mas como é que isso fica na prática, né? Aqui está posto um exemplo, por exemplo, se eu tenho uma variável onde é que eu guardo a idade, né? E eu quero validar essa idade no sentido que o valor que está nessa variável, que eventualmente o usuário digitou, né? Que ele corresponda à idade de uma criança, né? E para ser uma idade válida, ela não pode ser negativa, obviamente, né? Não existe nenhuma pessoa com idade negativa, então ela tem que ser maior que zero, certo? Então, a primeira proposição lógica simples é que essa idade seja maior que zero, ok? E, ao mesmo tempo, para ser uma criança, né, de acordo com os critérios lá do ECA, a idade tem que ser menor do que 12. Tá? Então, eu tenho duas proposições lógicas simples, que a idade, que ela, ao mesmo tempo em que ela seja positiva, né, que ela seja um valor maior que zero, ela também não pode ultrapassar o valor 12. Certo? Então, eu tenho duas condições para serem satisfeitas. Para nós escrever isso computacionalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever essas duas proposições relacionais, esses dois testes relacionais, e vamos colocar um operador e no meio, certo? Para juntar essas duas proposições, porque eu quero que as duas sejam satisfeitas ao mesmo tempo, certo? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficaria isso, como é que nós vamos escrever isso. Então, por exemplo, assim, ó,
Assumindo já que, por exemplo, que o valor de idade já tenha sido informado, tudo certinho. Como é que nós vamos escrever lá no nosso código lá para fazer um teste disso daí? Nós vamos colocar assim, ó, idade maior do que zero, certo? E aí nós vamos ver daqui a pouco o conjunto de operadores que é utilizado para isso, né? Mas daí nós colocaríamos aqui o operador equivalente ao operador e, certo? Que nós já vamos ver qual é que é esse operador que é equivalente ao operador e, certo? E colocaríamos daí idade, o segundo teste lógico, né? Idade menor do que 12. Ok? E aí como é que o computador resolve isso? Como é que o computador entende isso? Muito bem, ele vai seguir aquela tabelinha de prioridades que nós já vimos lá na aula passada, né? Qual é que é a tabelinha de prioridades? Primeiro resolver os parênteses, depois os operadores aritméticos, daí os relacionais. Opa, chegou nos relacionais. Então, vamos lá, resolver os relacionais, vai resolver isso aqui. Vamos supor que ele tenha informado lá a idade, né? Previamente a isso aqui, né? A variável idade tem que ter um valor, né? Então, vamos supor que ele já tenha informado lá que a idade está valendo 8. Só para fins de nós poder resolver essa expressão aqui, idade está valendo 8, né? Então, 8 é maior do que zero? Sim, verdade, né? Então isso aqui vai dar true. True. Aí eu tenho o meu operador e, que nós já vamos ver qual é que nós vamos utilizar para fazer a comparação e. E eu tenho também idade menor do que 12. Ah, mas como é que não vai resolver isso ali? Vai, mas calma. Lembra, o computador resolve um de cada vez, certo? Sempre que tem maior prioridade. Aqui empatou, ele resolve da esquerda para a direita. Agora ele vai resolver isso aqui. Né? Então, idade é menor do que 12? Lembra, idade está valendo 8. Então, 8 é menor do que 12? É. Idade é menor do que 12. Então, isso aqui também vai dar true. Certo? E aí tem todo o resto ali que não foi resolvido ainda. E, que nós já vamos ver qual é o operador que nós vamos utilizar, e aqui o true. Então, ficou aqui, ó. Verdade é verdade. Certo? Se eu estou contando uma história, certo? E eu conto essa história em duas partes, e as duas partes são verdadeiras. O final da história, o geral da história é uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade, né? Então o resultado final disso daqui só pode ser true. Certo? Então quando tem o operador e, é como se eu estivesse perguntando assim, a história como um todo, ela é só verdadeira? Ela só tem verdade ou ela tem alguma mentira? É só verdadeira. Então esse é o operador e. Certo? Então o resultado final vai ser true aqui. Então esse é o passo a passo que o computador faz para resolver isso aí. E essa aqui, essa forma como eu escrevi aqui em cima, é a forma como nós vamos escrever as nossas expressões depois no computador, só substituindo esse carinha aqui, né, pelo operador utilizado em determinada linguagem de programação. Que em todas as derivadas da linguagem C, como Java, Python, PHP e outras mais, é sempre o mesmo operador, né? Já vamos ver qual é que é. Um erro muito comum de acontecer é assim, ó, especialmente quando os alunos estão iniciando, é querer escrever algo assim, ó, idade maior do que zero, certo? E, aí botar um operador lá, que nós já vamos ver qual é que é usado para fazer o operador de e, né? E menor do que 12, certo? Isso aqui não funciona. Não tem como resolver isso aqui, o computador não vai entender, tá? Por que, que o computador não vai entender isso aqui? Por que, que o computador não vai conseguir resolver isso aqui? Porque quando estiver fazendo lá o passo a passo, o computador, lembra quando ele vai resolver o operador relacional, ele quer comparar o operador relacional com dois valores. Lembra que nós vimos na aula passada? Relacional é sempre com dois valores. Então ele vai comparar o 12 com o quê? Qual é o valor que está aqui? Está faltando alguma coisa ali. Então o computador não vai conseguir resolver isso aqui. Tá? Então essa forma de escrita aqui, ó, não funciona. Tá? Qual é a forma equivalente que nós temos que escrever? Nós temos que repetir desse lado aqui a variável. Tá? Esse é um erro bem comum que acontece no começo aí com o pessoal. Só para deixar registrado aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando então aqui o nosso texto, né? Aí em seguida é apresentado ali, eu botei ali uma tabelinha com os operadores lógicos, né? Então nós temos três conjuntos principais de operadores, né? Que são os operadores não, operador e, que é aquele que nós acabamos de ver, operador ou, certo? Que é um ou outro, certo?
E aqui os operadores que são utilizados para representar cada um deles, né? Então o operador não é representado por um sinal de exclamação. O operador E é representado por dois E's comerciais, que no teclado de vocês está em cima da letra do número número 7 ali, né? Aperta em Shift 7, ele sai ali. E o operador OU, por essas duas barrinhas aqui, que são dois greps. A gente chama dois greps, né? Esses dois greps, ele está ali do lado esquerdo da letra Z. Então, se vocês apertar Shift, aquela letrinha ali que está do lado do Z ali, deve sair. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui no meu teclado aqui, só para vocês verem. O grep que eu me referi é esse símbolo aqui, ó. Tá? Então, no teclado de vocês, se for um padrão ABNT, deve estar aqui também. Se não for, procurem onde é que está esse símbolozinho aqui, ó. São dois desses caracteres aqui. Ele vai sair quando vocês apertar Shift junto com essa tecla ali. Ok? E aí, os operadores lógicos, né, eles também têm uma prioridade de serem resolvidos, né? Primeiro nós vamos resolver o operador de negação, certo? Depois nós vamos resolver o operador e por último nós vamos resolver o operador OU, né? Esses conjuntos de operadores, eles vêm lá da matemática, né? Se vocês lembram lá da matemática, na teoria de conjuntos, lá, em caso de empate, né, se resolve da esquerda para a direita. Como é que vai dar empate? Se tiver dois operadores es, por exemplo, na mesma expressão, né? Se tiver dois es na mesma expressão, se resolve primeiro o que tiver mais à esquerda, tá? Eles vêm lá da matemática, então, né? Da parte da teoria de conjuntos, por isso negação, conjunção, disjunção, né? Então vocês podem lembrar lá da matemática, né? Se um elemento está contido em um conjunto e em outro conjunto, né? Ou em outro conjunto lá. Ou vocês podem simplesmente utilizar essa tabelinha verdade aqui, tá? Para mim, tanto faz. Por mim, vocês podem decorar essa tabelinha verdade aqui que está tudo certo, tá? Então, operador não. O operador não é o único que só funciona, que vai simplesmente inverter o resultado, né, de uma expressão lógica. Então, imaginem assim, ó, essas tabelas verdade, elas montam todas as possibilidades possíveis, certo? Então, já que o não trabalha só com a inversão, certo? E quais são as possibilidades possíveis? Verdadeiro e falso, certo? Os dois valores lógicos possíveis são verdadeiro e falso, né? Então, suponha uma variável A, certo? Uma variável A que é do tipo lógico, certo? Se é uma variável A que é do tipo lógico, ela só pode assumir o valor ou verdadeiro ou falso, certo? Ou true ou false. São os dois únicos valores que essa variável pode assumir, né? Se eu coloco um não na frente dessa variável, certo? O que vai acontecer? Eu vou inverter o conteúdo dessa variável, certo? Então, se essa variável, por exemplo, estava valendo verdadeiro e eu coloco um não na frente dela, o resultado vai ser falso, ok? Se ela for falso e eu coloco um não na frente dele, vai ser verdadeiro. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui e colocar um exemplinho aqui para vocês. Se eu tiver lá, por exemplo, true, certo? True, beleza. Se eu colocar um não na frente dele, não true, isso aqui vai dar o quê? Qual é o contrário de true? O não simplesmente inverte, né? Então o resultado disso aqui vai ser false. Ok? Claro que o não pode estar ou direto na frente do verdadeiro e falso, né? Ou pode estar na frente de uma variável que está armazenando um valor verdadeiro ou falso, né? Ou pode estar na frente de uma expressão lógica que o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Aí também ele vai inverter todo o valor que tiver nessa expressão lógica. Como assim, professor? Por exemplo, assim, ó, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, idade maior que 12, certo? Supondo lá que a idade, né, previamente já foi definido que ela tem valor 8, ok? E aqui na frente eu coloco um não, um operador lógico de negação, não. Então aqui a gente lê não idade maior que 12, certo? Como é que resolve isso aqui?
vai seguindo aquelas prioridades. O que tem maior prioridade disso tudo aqui? Ah, primeiro de tudo, parênteses mais interno, não tem. Depois, operadores aritméticos, não tem. Depois, operador relacional. Tem algum operador relacional aqui? Tem. Esse aqui. Então, resolve esse aqui. Idade é maior que 12? No caso aqui, idade está valendo 8. 8 é maior que 12? Falso. Né? Sobrou não aqui. Então, fica não falso. Como é que eu resolvo não falso? Não falso, só inverte, certo? Então, fica true. Ficou verdade como resultado final. Okay? Então, o operador não, ele só inverte o resultado de uma proposição lógica, o verdadeiro e falso. Lembrem-se, os operadores lógicos eles só trabalham com verdadeiro e falso. Eles não têm como trabalhar com valor numérico, com valor textual, com qualquer outra coisa. Os operadores lógicos é só com valores lógicos, verdadeiro e falso. Tá? Então, o operador não, que é o mais simples, ele só inverte. Tá? Continuando ali. Aí tem os outros conjuntos de operadores, né? Nós temos ali os operadores de conjunção e disjunção, né? Que é o e e o ou. Né? Então, o e e o ou, eles trabalham com duas variáveis sempre. Eles juntam sempre duas proposições lógicas. Né? Então, imaginando novamente que o a e o b, né? São duas variáveis lógicas. Né? E aqui do lado, daí eu coloco os valores que a e b podem assumir. Todos os valores possíveis que podem assumir. Né? Então, o a e o b, né, sendo variáveis lógicas. Quais são todas as combinações possíveis que podem ter? Os dois podem ser verdadeiros, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Ok? E aí aqui eu coloco o resultado dessa proposição lógica, né? A e B. Então, se os dois forem verdadeiros, o resultado vai ser verdadeiro. Se o A for verdadeiro e o B for falso, o resultado vai ser falso. Né? E assim continua a tabela verdade. E aqui no ou a mesma coisa, né? Ele junta o resultado de duas proposições lógicas simples, no caso A e B. E aqui eu listo todos os valores possíveis para A e para B. Né? E aqui eu coloco todos os resultados, daí assumindo esses valores aqui que estão colocados nessa linha. Então, A e B, supondo que ambos sejam verdadeiros, né? Então, como eu já vou ler o valor direto aqui, né? Verdade ou verdade vai resultar em verdade. Verdade ou falso vai resultar em verdade. Falso ou verdade vai resultar em verdade. Falso ou falso vai resultar em falso. Né? Então isso aqui, essas tabelinhas aqui, ou vocês lembram lá da matemática, né, das operações com conjuntos, ou vocês decoram elas. Tem que saber na ponta da língua isso aqui. Tá? E, ou e operação de negação. Tá? Aí vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Já mostrei ali alguns, vou resolver mais alguns aqui para vocês. E aí depois tem mais algumas sequências de exercícios aí para vocês fazer, tá? Mas a ideia é a mesma dos exercícios anteriores, né? Encontrar o que tem maior prioridade, resolver o que tem maior prioridade, sempre resolvendo uma operação de cada vez, né? E aí para chegar no resultado final. Lembrando que agora sempre sempre o resultado final vai ser verdadeiro ou falso, né? Então a primeira ali, deixa eu pegar ali, a primeira é 2 é menor que 5 e 15 dividido por 3 igual a 5. Muito bem. Como é que resolve isso? Tem que começar identificando o que tem maior prioridade, né? Então voltem lá nas tabelinhas de vocês, né, nas tabelinhas de prioridade e vejam lá, dessa equação aí, o que tem maior prioridade? Qual é o operador com maior prioridade disso daí? Vamos lá. Deem uma pausa aí no vídeo e voltem lá para ver o que tem maior prioridade disso daí. Maior prioridade é os operadores aritméticos, né? Então aqui nós temos
um operador relacional, operador lógico, operador aritmético e operador relacional. Maior prioridade está no aritmético aqui, então eu começo resolvendo pelo aritmético, porque não tem parênteses, né? Senão eu teria que resolver primeiro parênteses. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse operador aritmético aqui. 15 dividido por 3, 5. Né? Todo o resto que eu não resolvi ainda está pendente de ser resolvido, então nós vamos copiar aqui para fins didáticos. Né? O computador ia resolver isso aqui, né? Ia ver qual é a próxima operação que tem que resolver e ia ir resolvendo. Então, para fins didáticos, para ficar bem claro aqui para nós copiamos aqui para baixo. Né? Tá. Agora, isso aqui não são 8, tá? Isso aqui são ex-comerciais, tá, pessoal? Ficou meio esquisitinho, mas são 2 ex-comerciais. Agora eu tenho operadoor relacional, lógico e relacional, né? O que tem maior prioridade? Ah, empatou os relacionais ali, então eu resolvo da esquerda para a direita, né? 2 é menor do que 5? Sim, 2 é menor do que 5, então verdade. Ou true. Verdade e 5 igual a 5. Agora eu tenho que resolver o outro operador relacional, né? Que tem maior prioridade. 5 é igual a 5? Sim, 5 igual a 5, né? Então isso aqui vai dar verdade também. Então vai ficar verdade e verdade. Verdade e verdade. Aí eu tenho que resolver isso aqui, ó. Só tenho isso aqui ainda para resolver. Ah, não sei como é que eu resolvo. Ah, então vai lá, joga na tua tabelinha. Vamos voltar lá na tabelinha. É o operador E que eu tenho lá, né? Então o operador E é esse daqui, certo? Então quando eu tenho duas verdades, verdade e verdade vai me resultar em verdade. Ok? Então é assim que eu uso essa tabelinha verdade. Então, volto lá para o meu exercício. Então, verdade e verdade vai me resultar em verdade. Tá? Aí tem outro exercício ali. Vamos dar uma olhadinha no próximo. O outro exemplo ali é igualzinho, né? Se vocês olhar aqui, comparar os dois, o primeiro e o segundo ali, são iguaizinhos, né? Ele só muda no final ali, em vez de colocar o operador e aqui, ele joga o operador ou, né? O restante é tudo igual. Então, só a última etapa aqui, que é justamente quando nós resolvemos o operador lógico, que foi aqui, nesse caso aqui, quando nós resolvemos essa etapa aqui, é que nós vamos ter que olhar em outra tabelinha verdade, né? Se for o operador ou. Então vamos ver como é que ficaria ali esse segundo exercício. É só olhar aqui o ou, né? Então se os dois for verdade, o resultado final também é verdade nesse caso, então não mudou, né? Então nesse caso aí, para esses valores que estão postos, né? Para esses valores que estão postos, não vai dar diferença. Tá? Vai dar o mesmo resultado, vai dar o mesmo passo a passo, só que todo o caminho, né, eu vou colocando, ao invés de colocar o operador e aqui, né, eu vou colocando o operador ou, para chegar no final. O que poderia acontecer? Ah, se um desses valores aqui no início, né, fosse diferente aqui em cima, né, quando chegar aqui no final, um desses aqui daria falso, por exemplo, e aí não daria o mesmo valor, né? Estava fora da câmera, vocês não estavam vendo, né? Se um desses valores aqui em cima, né, não fosse esses valores aqui, fosse um outro, por exemplo, aqui fosse 4, né? Ia dar valores quebrados, aí aqui não ia dar 5, né? Então esse aqui ia dar falso, por exemplo, ia dar verdade ou falso, né? E aí o resultado já poderia mudar, e teria que jogar de novo lá na tabelinha verdade. Então, no segundo exemplo, né? É o mesmo conjunto de valores, só muda o ou aqui. E aí vamos dar uma olhadinha, eu vou resolver com vocês o último ali, que o último é mais interessante porque o último ele já traz um tal de um F aqui, né? O F aqui, no caso, já é um valor falso, né? Já é a falsidade. Aqui eu poderia ter escrito falso direto ali, né? Então vamos ver como é que ficaria para resolver isso ali, né? Eu acho que aqui vai ter espaço para resolver. Então ficaria ali false, né? Ou 20 div, aí abre parênteses, 18 dividido por 3, fecha parênteses, diferente de 21
dividido por 3, div 2. Olha que atividade interessante essa aqui, né? Colocou bastante coisa aqui misturada, né? Então, questão de achar a prioridade, né? Começo resolvendo pelo parênteses mais interno. Maior prioridade, né? Se vocês voltar lá nas tabelinhas, vocês vão ver. Começo sempre pelo parênteses mais interno. Aqui eu não tenho parênteses mais interno, mas eu tenho parênteses ao lado de parênteses, né? Então, se eu tenho parênteses ao lado de parênteses, eu resolvo da esquerda para a direita. Começo resolvendo parênteses da esquerda, né? Parênteses da esquerda eu tenho ali 18 dividido por 3, né? Então, vou resolver esse parênteses aqui. Como é a última operação que tem dentro do parênteses, eu já vou eliminar o parênteses agora, né? 18 dividido por 3, 6. Né? Todo o restante da expressão que eu não resolvi, eu mantenho. Copio, né? Então, vou colocar aqui, ó, diferente. Repare que isso aqui não é operador lógico de negação, né? Apesar de ser o mesmo símbolo, né? Quando é operador lógico diferente. Exclamação. Ou não igual, né? Poderia entender também, mas esse aqui é diferente, é operador relacional, né? 21 dividido por 3, div 2. Tá. Aqui, falso, ou 20, div. Tá. Beleza. Aí agora, eu ainda tenho um parênteses ali para resolver, né? Então, eu vou resolver esse parênteses aqui agora. O computador resolve esse parênteses agora, né? Essa expressão aí. 21 dividido por 3, quanto é que dá? 7, né? 7. 7 div 2, diferente de 6, div. Tá. Aí dessa expressão resultante, o que eu tenho que resolver primeiro? O que tem maior prioridade? Agora eu tenho, olha só, eu tenho aqui um operador lógico, aritmético, relacional e aritmético, né? A maior prioridade é os aritméticos, né? Eu tenho dois divs aí, né? Como eles empatam em prioridade, eu resolvo da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esse 20 div 6. Certo? 20 dividido por 6, quanto é que dá? Dá 3 vezes 6, 18 e sobra 2. Né? Então, o div pega o quê? Pega o resto ou pega o valor do quociente? Pega o valor do quociente, então dá 3, né? E aí todo o resto que eu não resolvi, eu copio, né? Então, o e o falso aqui, né? E o diferente de 7 div 2. Agora, tem outro div para fazer ali, né? 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, né? Todo o restante eu copio. Tá? Agora, me sobrou aqui um operador lógico e um operador relacional, diferente. Né? Operador diferente e um operador ou. O que tem maior prioridade? Né? Voltem lá nas tabelinhas de prioridades lá. O que tem maior prioridades? Eu resolvo primeiro, né? Maior prioridade aqui nesse caso é dos operadores relacionais, né? Então, vou resolver primeiro o operador relacional. Ou seja, 3 diferente de 3. O 3 é diferente de 3? Não, o 3 é igual a 3, então ele não é diferente. Então, esse aqui vai dar falso. Falso ou falso. Ok? Aí eu tenho falso ou falso. E aí, falso ou falso, eu só pego e jogo lá na minha tabelinha verdade, né? Vamos voltar lá na tabelinha verdade, aqui, ó. Tabelinha verdade do ou, de disjunção, falso ou falso, o resultado é falso. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu botar ali de volta, falso ou falso, o resultado final ali vai ser falsidade. False. Ok? Então, esse é o resultado final aí dessa expressão. Deixa eu mostrar para vocês tudinho aí desde o começo, o passo a passo. Lembrando, nesse passo a passo, o computador resolve uma operação cada vez, certo?
E o nosso objetivo é entender qual é essa operação e por que o computador resolve, porque no futuro, né, nós vamos escrever essas expressões aqui para o computador resolver para nós, né? Então, nós temos que entender como é que o computador vai resolver, porque senão ele vai dar um resultado diferente do que nós queremos que ele dê. Né? Por isso que nós estamos estudando elas agora, para entender como é que o computador chega nesses resultados. Tá ok? Então, aí vocês têm um exemplo aí do passo a passo, né? Deixa eu mostrar aí para vocês os exercícios. Aqui nesses exercícios aqui, eles supõem 4 variáveis, né? A, B e C com valores numéricos e uma variável L, né? Com o valor de falsidade, ou seja, L é uma variável lógica. Né? E aí aqui é para vocês fazer o passo a passo também, direitinho, conforme nesse exemplo que eu passei aqui para vocês. Tá? E aí no exercício 2 é para vocês escrever a expressão lógica e no 3 também é para vocês escrever a expressão lógica, né? Esse material aqui eu vou deixar para vocês ali no Siga A, tá? Como assim escrever a expressão lógica? É para vocês escrever algo como isso aqui, ó. Ok? Vocês vão escrever essa expressão lógica aqui para resolver esses dois probleminhas aqui. Ok? Deem uma pensada aí, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo por e-mail, mandem o que vocês conseguiram fazer, né? Uma foto, se você estiver fazendo no caderno e tal. Mandem uma foto para mim do que vocês conseguiram fazer ou não. Expliquem a dúvida de vocês no e-mail e aí eu ajudo a sanar a dúvida de vocês. Tá ok? Bons estudos para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.